Olá, boa noite para quem tá aí. Vou esperar o Instagram avisar vocês que a gente tá online, tá ao vivo aqui. Esperar aceitar as pessoas que estão chegando. Quero agradecer a quem tá entrando. Vou receber a Camila. Eu vou aceitar a Camila e aí eu falo um pouquinho pra gente ir conversando e se conhecendo aqui, tá bom? Oi, Cá! Oi, tudo bem? Seja bem-vinda! Obrigada. Tá me ouvindo direitinho? Ótimo! Então Tá tá, que eu ótimo. tô com o fone Bluetooth, nem sempre funciona direitinho. Não, tá tudo bem. Eu vou só fazer uma introduçãozinha aqui para quem está chegando agora. Então, para quem já me segue, né, sabe que eu sou doula, mãe do Heitor. Estou aqui nessa jornada de doula há pelo menos 6 anos. E agora, toda terça, estou trazendo alguém especial para minha vida, para participar aqui comigo das lives, né? Cada semana a gente tenta trazer um tema diferente. Muitas mulheres me pediram relatos de parto e eu queria agregar isso às mulheres com que eu atendi, que têm um trabalho principalmente voltado dessa maternidade diferenciada que a gente está vivendo hoje. Então, aí eu peguei e falei, não, uma das pessoas que não pode faltar é a pessoa que me incluiu nesse mundo das lives aqui. A primeira live como convidada foi a Camila que me chamou. E eu falei para ela que ela plantou o bichinho em mim e eu tô gostando muito dessa história toda. Eu tive o prazer de ser doula da Camila, acompanhar ela, o Douglas e a Laurinha aí nessa chegada nova e ao mundo. E hoje ela veio aqui para contar para a gente um pouquinho dessa história toda do parto e também falar muito do trabalho maravilhoso que ela tem, né? Sempre ela é psicóloga, ligada, ela vai explicar melhor para vocês, mas ligada a toda a gestação, a primeira infância e tudo isso. Cá, obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho da minha história aqui com você, que é uma pessoa tão especial, foi tão significativa na minha vida, né? No momento em que eu, de fato, estava realizando um sonho. Eu tinha um sonho de ser mãe. Eu falo que um dos meus maiores medos antes de engravidar era não poder ter filhos, né? E eu tinha acho que 26 anos quando eu fui numa médica e falei, então, eu sei que tem um exame que dá para saber se pode ou não ter filho, eu quero fazer. Ela, tipo, não, você não vai fazer. Ela falou, você já tentou? Eu falei, não, mas eu já quero saber logo, porque, né, se eu não puder ter filho, eu já vou querer lidar com isso. Ela falou, não, menina, não é assim que funciona. Enfim, né? Vai lá tentar primeiro, se você ficar tentando um ano e não conseguir, a gente volta a conversar. Tamanha era a minha vontade, assim, né? Então, quando a gente decidiu ter filho, engravidar, enfim, na primeira tentativa já deu certo. Então, foi, enfim, muito tranquilo com relação a isso. E quando eu me vi grávida, eu já tinha acompanhado a gestação da minha cunhada, e que ela teve um parto lindo na Casa Ângela, e lá é que eu comecei também a conhecer um pouco desse universo, né, de um nascimento mais respeitoso. Meu irmão não comentou nada, não falou nada, ele simplesmente deu o endereço, e a gente não sabia se era menino ou menina, não sabia nome, não sabia nada. Simplesmente deu o endereço e fala, vem que nasceu, pronto, né? A hora que chega lá, a gente descobre quem que tinha nascido, aonde que era aquilo, que lugar que era aquele e tal. Então foi aí que eu fui conhecendo. E conhecendo esse universo, tive contato com o documentário O Renascimento do Parto, que Que abre é portas, né? eu falo que ele é o antes e depois do renascimento, né? Você Sim, precisa passar por aquela experiência ali. A gente sempre indica, independente de quando a gestante nos procura, é a primeira coisa que eu falo.
tem que assistir o Renascimento do Parto. Depois o resto muda, vem com o tempo. Depois a gente conversa, né? Assiste e depois a gente conversa, quase isso. Exato. Então a gente assistiu o documentário e aquilo lá fez tudo muito sentido para mim e foi o que eu buscava, né? Então eu fui na minha ginecologista que eu já estava acostumada e na primeira consulta ela já falou, bom, então, né, fui fazendo as contas, a data provável de parto é 23 de dezembro, então a gente já pode marcar aqui mais ou menos na primeira semana de dezembro, né? Aí eu, tá. Marcar, né? Vamos marcar, né? Enfim. E aí em seguida, a outra experiência que eu tive com ela foi que eu tive um pequeno sangramento com 8 semanas. Aquilo, obviamente, me assustou demais. E quando eu entrei em contato com ela, eu não consegui falar com ela. Eu falei com a secretária e a secretária me deu o nome de um remédio e falou, você pode fazer a introdução via vaginal ou tomar. Muito estranho isso, né? Mas eu não consigo falar com a médica. Eu não consigo falar com a médica? Não, é isso mesmo. Aí eu fiquei muito insegura, não voltei mais lá, não tomei o remédio, mas deu tudo certo, né? Depois eu descobri o quanto era comum esse tipo de sangramento, e aí eu fiquei mais tranquila. E fui tocando a gestação, pulando de médico em médico. Porque assim que eu ia no médico e ele me falava, ai, que ótimo, vamos marcar a data, eu, tá bom, tchau. Isso aí, não voltava mais. Ou que me falava, começava a me desestabilizar, né? Falando, todo mundo vem aqui querendo um parto normal. E aí depois, na hora H, pede cesárea. É assim mesmo, né? Você não vai aguentar, ou vamos ver quando chegar lá. Sempre desencorajando, sabe? É e muito aquilo era pesado, tudo muito frustrante. É muito frustrante. Mas, ao mesmo tempo, eu estava fazendo todo acompanhamento na Casa Ângela. Então, eu considerava que o meu acompanhamento mesmo era lá, né? Com as enfermeiras de lá, com os grupos, frequentando os grupos. Então, tudo aquilo é que estava fazendo um verdadeiro sentido para mim. Eu continuava frequentando um médico ou outro, pulando de médico em médico, porque às vezes a Casa Ângela também exigia, né? exame. Exame e tudo mais. Então, só por isso, sabe? Porque eu não levava muito em consideração o que o médico falava, o que eles falavam, o que eles faziam. Aquilo não fazia muito sentido para mim. E o acolhimento E dentro aí, da casa é diferenciado, né? sim. Não tem O nem comparação. lugar, o espaço, as dúvidas, tudo. E aí eu lembro quando eu te procurei, eu acho que eu estava com 30 e poucas semanas, alguma coisa assim. Eu já estava caminhando para o final, que a gente se encontrou no Shopping Continental, no shopping perto de casa, com o Heitor, você foi com o Heitor, tá? E aí, de cara, já bateu, assim, né? Recebi contato de várias, mas aí eu falei, bom, vou marcar com essa aqui. A primeira que eu marquei foi a Raquel, que foi o que deu certo. Que bom, tá vendo? Não é? Mas eu acho que tem histórias aí que precisam acontecer, porque às vezes eu atendo partos e a gente fala um oi, manda uma mensagem para saber como é que tá, né? Mas tem mulheres que a gente vai se aproximando muito mesmo, né? A Cá saiu do grupo, voltou pro grupo, vamos buscar, vamos trazer, vamos. É isso mesmo, um grupo maravilhoso, né? De muita potência, assim, de muita sororidade, zero julgamento. É um grupo muito gostoso, um grupo de WhatsApp que a gente participa. E que foi a minha verdadeira rede de apoio, né? Depois que a Laura nasceu. Mas voltando, então, quando a gente se conheceu, eu já senti uma afinidade muito grande, um acolhimento muito grande, né? E principalmente da sua intenção de envolver bastante o Douglas nesse processo. E as visitas que você fazia aqui em casa antes, tal, tudo isso foi tranquilizando muito a gente. Enfim, então quando foi no dia, eu sempre pulando de médico em médico, no final das contas estava sem médico, e conversando só pela muito. Casa Ângela, né? Só pela Casa Ângela. Então, quando foi no dia 20 de dezembro, fui tirar um cochilo, minha bolsa rompeu. E aí eu já tinha, né,
lido bastante, me informado bastante, sabia que não era momento para desespero nem nada. A gente só mandou mensagem para você, te comunicou, falou, não, vai acompanhando e qualquer coisa vamos lá para casa Ângela. Então fomos, nos encontramos lá e aí eu estava muito ansiosa, porque o meu maior medo era ter que ir para o hospital, né? Então, passar por procedimentos do hospital, protocolos do hospital, aquilo era o meu maior medo. E aí, nisso, a minha pressão começou a subir, né? E aí você e toda a equipe da Casa Ângela foi fazendo de tudo para me acalmar. Então, eu lembro que eu tomei um suco de maracujá com óleo. Eu lembro que foi acupuntura, eu lembro que foi massagem. Você veio e era calor, gente, dezembro. Você veio e colocou uma meia quentinha no meu pé. As mulheres depois brigam comigo, mas geralmente a minha meia ajuda bastante. Falei, gente, uma meia, eu de vestido e meia. Tem que deixar o quente. Estava tão gostoso. Aí a janta, né? A janta da Casa Ângela. Eu falo que lá, né, é bom você ir só para comer, jantar, super aquece o coração. Aquele cheiro de pão que tem no ar, de bolo ali, bolo, é muito chazinho. de vó, né? Aí comi. Ficamos um tempinho lá e cada vez que entrava alguém para medir a pressão, minha pressão subia. Eu ficava mais nervosa, com medo de ter que ir para o hospital. Resultado, se a pressão não baixou, você vai ter que ir para o hospital, né? Vamos para o hospital. Que aí era um risco. Aí eu lembro que vocês saíram do quarto, me deixaram lá com o Douglas para a gente ressignificar aquilo. Foi o momento que eu tive que dar 3 tapas na minha cara e falar, tá tudo bem. Né? Foi lá naquele momento que eu me dei conta de que o parto não ia sair do jeito que eu idealizei e que a cada momento eu ia perdendo mais aquele controle que eu achava que eu tinha, né? E que as coisas não iam mais sair do jeito que eu fantasiei. E esperei, e me preparei, e o que quer que seja. Falei, bom, ok. Né? Vamos focar no que importa mais nesse momento, que não são os meus caprichos, o que eu quero eu deixo de querer. Vamos fazer acontecer com o que é possível. E lidar com o que é possível nesse momento. Então, ok, saímos do quarto, chorei, abracei meu marido, vamos. Né? Limpo o rosto e vamos. Vamos até a van. E aí eu lembro que a bolsa rompeu às 4 da tarde, do dia 20 de dezembro. A gente chegou na Casa Ângela, acho que era umas 7 horas, mais ou menos, e a gente deu entrada lá no São Luís, quase 11 horas da noite. E eu sentindo mais dor nas costas, eu não estava sentindo dor, muita contração, era mais peso nas costas mesmo. E aí eu lembro que eu estava sentada com você naquela recepção, árvore de Natal, aquela coisa toda, enquanto o Douglas preenchia a papelada, né, da entrada do hospital, eu via as mães saindo com o bebezinho assim, e você falava, lá, ó, daqui a pouco é você saindo com o seu pacotinho daqui. Eu falei, gente, será? Tipo, daquela ansiedade de não saber, né? E você abrindo todas as portas lá dentro, assim, né? E passa por enfermagem e mostra o plano de parto, que eu estava com o plano de parto lá debaixo do braço. Nem sempre a gente encontra profissionais abertas, né, a ler, a discutir, enfim. Então elas vinham. Hoje deve estar bem diferente, né? Mais ou menos. Foi em 2015. A gente ainda cai em alguns profissionais que ainda são resistentes. Mas por isso a gente tem que cada vez mais, né, fortalecer essa ideia de que toda mulher tem que levar seu plano de parto e mostrar ali da sua ciência do que ela tem vontade para o momento especial da vida dela. Uhum. E aí eu lembro que então algumas vinham questionar, ou falar, isso aqui já não dá, isso já não é possível, entrou no hospital, é protocolo do hospital, né? Colocar soro, enfim. Falei, bom, tudo bem, vai, seja o que Deus quiser, né? Algumas coisas eu ia tentando, ou eu olhava para você do tipo, ela pode fazer isso? Ela pode falar assim comigo? Ela pode, na frente, assim, tipo, pode fazer? Então, aí você vai explicar tudo, mas é a confiança, né, que vocês adquirem mesmo todo esse pré-natal juntos, né? Então, para tudo que vem, eu olhava para Raquel, ela pode fazer isso? Pode ser assim? Pode.
E aí eu lembro até que eu estava toda, porque eu não estava sentindo dor, né? E traz a bola, e traz não sei o quê, e traz roupa disso, entra no chuveiro. Eu comecei a sentir mais incômodo nas costas e tal. E aí, não sei se foi você ou o Douglas que começou a roubar biscoitinho, bolachinha. E você falava, não, a gente vai precisar, pode pegar, Pode chegar. pode pegar, tá? Eu já não queria nada, assim, eu não queria comer, não queria beber nada, sabe? Você falando, você vai precisar ter força, você vai precisar, né? Você vai se esforçar, tenta comer. E eu, não queria, não queria. Aí eu lembro até de tirar uma foto assim, né? Aí você riu falando, ela tá assim agora. Ainda tá tirando foto. É, tá rindo, tá bem, tá ótimo, você vai ver daqui a pouco. Eu não lembro dessa transição muito. Eu lembro bastante da gente na sala de pré-parto, né? E Uhum, depois eu já lembro a gente ali na delivery, mas eu não lembro dessa transição, que são muitos bebês, então. Mas me recordo. é. E aí a gente ficou, mas é na sala de pré-parto que a gente ficou um tempo, e da pré-parto a gente já foi direto para delivery. É, Né? E aí eu lembro que eu dei PT nos dois banheiros, isso eu nunca vou esquecer. Gente, que piriri que me deu. Eu queria ficar debaixo do chuveiro, mas queria usar o banheiro também, que era o corpo já eliminando, né, esvaziando para o bebê poder passar. Mas eu lembro que a gente conversou tanto antes que eu não sentia pudor nenhum, assim, sabe? Tudo, eu tava, de fato, entrando no meu momento mesmo e me permitindo muito, sem julgamento, sem vergonha. Tava, assim, relaxando mesmo, né? Para poder a entrega vivenciar que a gente aquilo. espera, né? É, e aí, enfim. Aí você comentou da sala, né? Que você tinha conseguido a sala tal, porque era um dia que era domingo. Ela nasceu numa segunda-feira, então foi num domingo. E, enfim, era um final de semana antes do Natal. Então eram muitas cesáreas agendadas. E aí as duas salas de delivery não estavam vazias. E você conseguiu. E eu fui lá, eu lembro que eu queria ficar um pouco no chuveiro, mas o chuveiro da delivery não estava funcionando direito, estava muito quente, né? Não dava para regular direito a temperatura. E você ficava o tempo todo, cara, você quer comer? Cara, você precisa comer. Cara, você quer mudar de posição? E era um momento que eu comecei a me concentrar cada vez mais. Eu lembro que eu ficava muito de olho fechado, eu já não queria mais conversar, né? Não queria mais falar com ninguém, eu só falava que não, fazia que não. E aí você fala, cara, você consegue ir para a cama agora? Ok, né? Vamos. E eu lembro que o que me irritava muito era o cardiotoco e os exames de toque o tempo todo, né? Então, o cardiotoco, pelo fato de ter que ficar parado, eu não sei se é assim ainda hoje. É porque senão ele não consegue marcar o batimento do bebê. E depois que geralmente tem essa bolsa rota, né, depois de um bom tempo, tem Uhum, que fazer o cardiotoque, ele tem que virar para assim, a gente tem que esperar ele marcar pelo menos uns 20 minutos. Mas é extremamente incômodo, além de não poder se muito. movimentar, a barriga fica muito sensível nas contrações. E Sim, aquilo incomoda absurdamente mesmo. Então, sim. é o mal necessário, porque você tem que saber como que tá o bebê, né? Mas é muito chato de ficar. Eu acho que é uma das piores coisas mesmo É. da situação é de ficar com o exame, porque não tem muito como mudar, né? Infelizmente, os toques, no seu caso, foram um pouco mais aumentados por estar Foram. no plantão, né? Se fosse Uhum, equipe ou até alguns médicos que a gente consegue hoje pelo plantão dar uma segurada, né? E por vir um histórico também de já ter uma bolsa rota há muito tempo, ter passado pela casa de parto, eles já ficavam com o olho mais assim, uhum. atenção. Essa mulher aqui com esse plano de parto, né? Ninguém entra com É, plano de parto, né? Ah, quase 5 anos atrás ninguém fazia muito isso, né? é. Já era uma birrinha quase, né? Era E... meio que você estava afrontando o sistema, né? Então, Uhum, a é. eu sei, eu estudei, eu sei, o médico sabe, né? Vocês chegam aqui, né? E eu até comentei com meu namorado essa semana que teve uma vez que me falaram isso no plantão. O médico falou para mim: eu estudo a vida inteira, você quer saber mais do que eu? Eu falei: doutor, desculpa, se você está se sentindo ameaçado por uma doula, é bom rasgar o diploma, porque eu só estou falando que não pode fazer, né?
dentro da segurança total, a gente não está mudando o procedimento médico, o protocolo, né? Uhum. E acho que no caso era uma mudança de posição, uma coisa super simples, uma coisa mecânica até, sabe? Não era Uhum. nada fisiológico, nada disso. E assim, hoje é muito mais respeitado, né? Mas há 5 anos atrás era bem mais punk. É, é. E eu lembro de ter pego, né, troca de plantão e tudo mais. Eu lembro de perder a noção do tempo, enfim, então para mim parecia que estava ok, nem tinha passado tanto tempo assim, aí depois conversando que tinha passado muitas horas, né? Mas eu lembro que eu só queria ficar quieta, com a cabeça enfiada no travesseiro, bumbum para a lua, porque eu estava me concentrando muito, e aí quando você falou, não, você pode vocalizar, e aí eu vocalizando, vocalizando. Então, assim, por mim, eu acho que eu ficaria lá por mais um bom tempo, né? E aí eu ficava incomodada um pouco com os toques, que apareciam pessoas do nada, entravam na sala, oi, meu nome é tal, vou fazer o toque. Né? E o cardiotoco se incomodava, que eu não conseguia me mexer, tinha que ficar parada, enfim. E aí chegou num determinado momento em que você chegou, e aí um detalhe que para mim fazia toda a diferença, né, que eu sempre te falo das contrações. Então, quando vinha a contração, a sensação que eu tinha é que só você sabia o momento certo de poder falar comigo de novo. Então, assim, não me vem falar comigo durante uma contração, não me vem me perguntar nada, né? E quando passava, que aí então, você era a única pessoa que tinha sensibilidade para perceber que era o momento que eu estava lá já de volta e que eu ia conseguir responder. Eu tinha voltado e que eu ia conseguir responder alguma coisa, né? Então isso era muito importante. Eu lembro também que você tinha machucado o pulso uns dias antes, um dia antes, eu sei lá, e eu apertava, coitado, você tentando segurar a dor lá. E eu quase quebrando sua mão. Eu sou muito forte, eu sou muito forte, eu tô muito acostumada. Olha, já tô meio mordida, apertão, beliscão, unhada, fica tranquila. Gente, vale a pena perceber, é diferente. Às vezes, quando dá, eu dou na mão do pai. Segura aqui na mão do pai. Você ia fazendo, né, as massagens, ensinando o Douglas cada um de um lado lá, apertando, e por aí vai. Para aliviar, enfim. E aí chegou um momento em que você falou, Cá, eu não sei se alguém ofereceu anestesia antes, sei lá o que foi, e aí eu não ouvi, porque devia estar no meio de alguma contração. E aí eu lembro de você ter falado, Cá, a anestesia talvez ela vá te ajudar a descansar um pouco, o seu padrão de vocalização mudou. Eu não sei se eu já estava gritando ao invés de vocalizar. Né, que vai te ajudar e tudo mais. E eu lembro de sentir muito cansaço, assim, eu já estava exausta das contrações, né? Eu falando, não, tudo bem. Né? Foi quase um combo, se a Raquel falou que tudo bem, então tudo bem. E eu só para falar um pouquinho disso, que eu acho importante, quando a gente chega a falar assim, é porque a gente vê que às vezes, quando você está muito cansada, quando você toma analgesia, relaxa, descansa por uma meia horinha ali, 40 minutos, né? Dá um sono profundo, parece que você dormiu uma Exatamente o que noite inteira, aconteceu. e aí o negócio vai. E foi exatamente o que aconteceu. Então, tomei a analgesia, eu falei, gente, que delícia, dormi. Dormi, que eu só lembro que em algum momento alguém me acordou falando, então, já tá com dilatação total, vamos lá? Opa, vamos! Vamos trazer essa menina? Vamos trazer essa menina para o mundo? Porque quando eu tomei a analgesia, eu estava com 7 centímetros. E então foi o tempo de eu, de fato, descansar. Eu acho que foi 1 hora, menos que isso até. Geralmente 40 minutos. Descansar realmente e para ela nascer. Então aí já estava com dilatação total e aí foi só orientação. Aí eu lembro de sentir sede e pedir água, né? E eu lembro exatamente do médico falando, então, tem coisa mais importante acontecendo aqui agora. E aí eu fiquei muito brava com aquilo. Eu falei, o senhor me respeita, eu tô com sede. Eu lembro. Que brava. Ótimo, maravilhosa.
O senhor olha, né, naquela posição ginecológica, o senhor me respeita que eu tô com sede. E o parto é eu, né? Enfim. Mas eu lembro que foi, sei lá, 2 ou 3 contrações e fazendo a força e pronto. E ela nasceu. E eu ria e chorava ao mesmo tempo. Ria e chorava. E eu lembro de você, calma, calma. Tá tudo bem Respira, agora. eu tô respirando por você ainda, respira. Disso eu lembro também. É. Eu só lembro de você me falando, calma, tá tudo bem agora, respira. E eu ria e chorava. Era uma sensação maravilhosa, né? De pegar ela, receber ela, enfim. Foi o máximo. E aí eu lembro de o fato de ter um monte de cesárea agendada, todos os quartos estavam lotados, então, né? Não tinha quarto. Então eu tive que ficar naquela sala e com ela comigo, né? Fazendo o Golden Hour lá, o pele a pele. Na verdade, minha Golden Hour durou 6 horas, porque foi o tempo Foi de liberar um ótimo. quarto. Foi ótimo, que aí ela ficou grudadinha em mim, pele a pele mesmo. Foi só o tempo suficiente, né? Parou de pulsar o cordão, o Douglas cortou o cordão. E aí eu sempre falava pro Douglas, falei, não importa o que aconteça, você vai atrás dessa menina. Vai atrás dessa criança, deixa que a Raquel lida comigo e você não perde o olho dessa menina, que eu morria de medo de perder a criança. De trocar nenê. De trocar nenê no hospital. Falei, vai atrás, não tira o olho dela. Ai, ai. Aí eles pesaram, me fizeram tudo lá na minha frente, né? Tudo lá na sala mesmo, enfim, e seguiram exatamente o que a gente tinha pedido, para não dar vacina, para não colocar colírio. Então, tudo que a gente pediu com relação a ela foi super respeitado. Eu lembro de você ter me falado, cara, você deu a sorte, porque essa pediatra ela é super humanizada. Era Acho Ana que foi alguma a coisa. Paty, né? Hã? Eu acho que foi a Paty que atendeu o seu parto. Putz, eu A não pediatra lembro. estava lá, uma bem magrinha, e ela era médica do Heitor na época. Era ela, sim. Eu só lembro de você ter me tranquilizado muito com relação a isso, falando, não, fica tranquila que ela que entrou agora, tá. Ah, e também teve um médico que estava no plantão antes, né, que a gente até pediu para ele ficar um pouco mais, que, enfim, já estava quase para ela nascer e era a troca de plantão dele, ele foi embora e entrou o médico super grosso. Acho que era o Dr. Mas, Marcos, né, também. Dr. Marcos é, até nem tá mais lá, mas ele é muito maravilhoso também. e aí, enfim, então ela ficou grudadinha comigo, mamou, e aí eu olhava para você para ver se era aquilo mesmo, né? E ela meio que tentando achar o peito, assim, falando, é assim mesmo, ela vai cheirar, ela vai lamber, ela vai te conhecer, né? Não tem expectativa de que ela vai mamar horrores agora, tal. Enfim, então só depois de um tempão é que eu fui subir com ela pro quarto e ficar paquerando ela. Eu lembro das enfermeiras entrarem e falando, não, mamãe, deixa que a gente leva ela, a gente vai cuidar dela. Eu falava, não, não quero. Em casa eu não vou ter enfermeira para cuidar, eu deixo ela aqui comigo, sou eu que vou cuidar. Você tá doida? Vai colocar a mão na minha filha? Deixa ela aqui, por favor. Não, traz as coisas aqui que eu troco a fralda, né? Deixa comigo, não precisa levar. Ai, para você descansar, mãezinha. Eu falo, não, não vou ter ninguém para eu descansar em casa, deixa aqui. Então, só E, quando tinha realmente que ir para o pediatra passar e olhar todos os nenéns, enfim, eu ainda fiquei meio chateada, por que ele não vem e passa aqui, né? Não, é agora protocolo, né? algumas mudanças. E pensando nisso, Cá, só mudando um pouquinho do foco, só para a gente entrar já no outro assunto, porque senão vai ficar apertado o horário. Quando foi que mudou a chavinha e que você decidiu trabalhar com esse mundo doido, assim? Ah, aí foi, né, o próprio puerpério, eu já senti toda a potência que era, né? E o próprio grupo me ajudou muito, então esse grupo de WhatsApp que a gente tem com mulheres que tinham dado à luz mais ou menos no mesmo período, e eu vi o quanto a força é importante, né, de uma mulher ajudando a outra, uma mulher conhecendo a outra. Então eu trabalhava ainda no mundo corporativo, fiquei por 13 anos trabalhando no mundo corporativo, mas chegou um momento em que aquilo já não fazia mais sentido para mim, em que eu fui percebendo que a maternidade de fato transforma as pessoas. Eu estava no emprego legal, numa empresa legal, salário, tudo ok. Mas eu falei, não, eu quero mais, eu posso mais. E eu até fui trocando muita ideia com você, né?
Eu lembro que você falou uma vez, eu pensei em ser doula, né? O que você acha? Eu falei, cara, você é psicóloga, você tá com a faca e o queijo na mão. Precisa tanto de psicólogas que trabalhem direcionadas. Se você quiser ser É. doula, eu vou te dar apoio, mas pensa direito. Pois é, pois é. O que você me lembrou, né, que eu sou psicóloga, falando, gente, não é mesmo? Por que eu, né? Ok, eu posso fazer uma formação de doula, mas eu também posso ajudar outras mulheres sendo psicóloga. E foi então que eu resolvi pedir as contas no mundo corporativo e mergulhar nesse universo, fazendo curso de psicologia do puerpério, estudando um pouco mais, né, sobre parto, gestação, pré-natal psicológico, todo o apoio, todo o preparo que uma família precisa para se preparar para esse momento. E é engraçado que durante a gestação a gente não quer ouvir sobre as coisas que podem dar errado, né? A gente julga muito como uma pessoa é pessimista, ou comigo não vai ser assim porque eu estou me preparando. É, E aí, quando chega a realidade, quando o bebê real chega, vem aquele baque. E aí, de um lado, tem o sentimento de por que ninguém nunca me falou, e do outro lado, também tem o sentimento de que, nossa, é assim mesmo. E a pessoa ou fica com vergonha de assumir que não consegue dar conta, né? Eu lembro de você fazer as visitas aqui em casa e eu querendo mostrar que eu sabia, sabe? Eu querendo que é mostrar que eu normal, né? A sabia. gente tem essa É. cobrança mesmo, né? E hoje, esses dias, eu conversando com uma gestante também, que eu falei para ela, eu falei, você não precisa provar, quando o seu bebê nascer, você não precisa provar nada para ninguém, né? E Uhum. ainda eu falei, aproveita a pandemia, que não vai ter visita, não vai ter ninguém, né? Não precisa provar nada para ninguém. É. Vocês vão se conhecer. Mas acho que é a hora que caem as fichas, né? Isso. Então eu queria mostrar que eu sabia amamentar, que eu sabia segurar, e eu toda insegura, toda tensa, né? O ombro doendo, as costas doendo, enfim. Eu não precisava de fato provar nada para ninguém. Hoje isso faz muito sentido para mim. Então hoje o meu trabalho é direcionado para ajudar mulheres a entender isso, que elas não precisam provar nada para ninguém, que o pediatra não é Deus, né? Que elas conseguem sim dar conta, e que pode ser mais leve, que ela não tem que nada, né? Exatamente, não tem que nada. Não tem que nada, não tem que o bebê não tem que pesar tanto com tantos meses, não tem que medir tanto com tantos meses. Eu ainda vejo muito isso em grupos de mães, tipo, ai, meu bebê tem tantos meses, ele mede tanto e pesa tanto, e o seu? Gente, para! Né? Nossa, não tem que colocar o bebê no padrão. Ontem eu tive a live lá no Parto Sem Medo com a Lara e a Uhum. gente falou bastante disso, né? Como ainda se coloca todo bebê no padrão, né? Se nós adultos, cada um é de um jeito, por que o bebê seria todos iguais, né? Pois Não é, tem. pois é. Os bebês todos iguais são da minha época, eu nasci em 79, minha mãe tem uma foto minha da maternidade e os meus primos são todos a mesma foto, eles usavam a mesma foto para todos os bebês. Aí era todo mundo igual. Depois disso, não. E me conta um pouquinho do pré-natal. Eu acho que uma das coisas que eu mais queria perguntar aqui, que o pessoal pergunta também, sobre o pré-natal psicológico, assim, como que a gente pode abordar essas famílias, né? Porque eu acho que tem que incluir a Uhum. família mesmo. É. Então é uma série de. Primeiro, criar um vínculo com essa mulher, né? Porque se vem alguém falando do quanto vai ser difícil, do quanto é puxado ter um bebezinho recém-nascido, essa mulher, dependendo de quem fala, ou ela vai sentir esse ranço já, né? De querer afastar a pessoa. Do tipo, não, comigo não vai ser assim, porque eu estou super preparada, ou nossa, que pessoa pessimista. Então, é primeiro criar um vínculo realmente com essa mulher e mostrar para ela de que é muito bom curtir a gestação, né, e se preparar para o parto, mas que o parto, ele não é o fim. O parto, ele é o grande começo, né? Independente do parto ser ou não como essa mulher espera, como essa mulher quer, claro, vão ter algumas feridas a partir daí, né? A gente, principalmente se essa mulher vivenciou ou passou depois, né, por alguma violência obstétrica, enfim. Depois vem toda a questão da amamentação, mas o quanto essa mulher precisa estar preparada e saber de antemão tudo o que vai acontecer. Porque essa mulher acaba usando o período da gestação para estudar sobre a gestação e sobre o É, parto. e sobre o Depois que o parto. bebê nasce, ela não vai ler nada, ela não vai ter tempo de ler nada, de pesquisar nada.
A primeira pessoa que falar para ela qualquer coisa, ela vai comprar aquilo, ela vai acreditar, né? E, então, se ela está preparada antes, se essa família está preparada antes, se o pai sabe exatamente qual é o seu lugar nesse triângulo, o que ele precisa fazer, como ele precisa ser guardião dessa família, né? Que quem vai cuidar desse bebê é essa mulher, mas alguém precisa cuidar dessa mulher. Então, se essa família está preparada antes, com certeza eles vão ter um pós-parto muito tranquilo e reduz muito as chances de depressão pós-parto. Hoje, 1 em cada 4 mulheres apresentam quadro de depressão pós-parto. Essa é uma estatística altíssima, altíssima. E se a mulher não sabe o que é um baby blues, né, diferenciar, e o homem também não sabe diferenciar entre o que é um baby blues, o que é uma depressão pós-parto, ou não sabe nem que existe um baby blues, que é natural sentir aquela tristeza, chorar do nada, assim que o bebê nasce, que não é porque essa mulher está triste ou está infeliz com aquele nenê que nasceu, ela está feliz, está tudo certo, está tudo bem. Só que ela também está triste, ela também está sentindo aquele vazio, né, e que é normal. Durante o pré-natal psicológico, a gente fala sobre tudo isso. E toda a organização da casa, o papel que cada um vai ter na família, né? A sogra, a mãe, por aí vai. Eu acho, cada vez mais eu estou usando uma expressão, tanto aqui nas lives como nos atendimentos, de que a gente começa a aprender que o parto é só o portão, né? Você tem que atravessar esse portão. E eu dou um exemplo, às vezes a gente se programa por anos para fazer, sei lá, um evento, uma festa. E às vezes a pessoa não consegue se empenhar 9 meses para a gestação, para o parto e para o pós-parto ainda. É muito pouco tempo, né, para toda essa preparação. Então tem que ser muito atenciosa mesmo e direcionada a algumas coisas que podem acontecer. E a importância da família, né, nisso tudo, porque pode desestabilizar totalmente uma mulher, uma família não preparada para isso tudo. Cada vez mais a gente inclui, como você falou, né? Eu sempre incluí o Douglas ali, e eu sou a chata dos maridos e dos companheiros mesmo, porque eles têm que saber. Eu sou daquela que eu não deixo eles ficarem quietos. Não, vem aqui, aqui é assim, tá tudo bem, ó, é dessa forma, agora vamos fazer assim. Quanto mais o acompanhante está ali, né, no meio do processo, eu acho que é mais válido isso para o depois também, né, para entender esse processo. E eu falo que os pais se tornam mais fortes, né? Fala, eu participei, né? Não, mas eu sei. Não vai deixar ninguém falar, né? Não deixa outras pessoas ficarem, apoia a mãe em todos os sentidos. Isso é muito importante. E os seus atendimentos? Me conte, além do pré-natal psicológico, quando, por exemplo, e esse pós-parto, essas mulheres? Muitas mulheres acabam, interessante, né, me acompanhando durante a gestação, acompanhando os posts que eu faço, baixo um e-book, inclusive para quem quiser lá no meu site tem um e-book gratuito falando sobre um pouquinho sobre o pré-natal psicológico. Mas, enfim, acham que está tudo bem, que está tudo ok. Depois que o bebê nasce, que sente a potência do que é um puerpério, né, intenso, essa mulher me procura e fala, eu preciso de ajuda, eu acho que eu não vou dar conta sozinha, porque esse bebê chora o tempo inteiro, eu não sei o que fazer, né? Já me falaram isso, já me falaram aquilo, a mãe fala uma coisa, o pediatra fala outra coisa, a sogra fala outra coisa, e essa mulher se sente completamente vulnerável. Ela não passa a não se enxergar mais. E a gente sempre fala, né, que muita gente acredita que o puerpério são só os 40 dias depois do parto. E não, a quarentena ela é o suficiente para o seu corpo voltar, para o útero tá ok, tá tudo bem. Né? Mas o puerpério, em termos psicológicos, duram pelo menos 2 anos de vida do bebê. Então, essa mãe, ela está em simbiose com esse bebê, em simbiose emocional, ela compartilha do mesmo campo emocional que esse bebê. Então, muitas coisas do que o bebê apresenta é sintoma dessa mulher. Se ela não percebe, se ela não olha para o emocional dela, ela acha que ela se sente culpada em tentar suprir esse bebê de alguma forma sem antes olhar para ela. Então, nos atendimentos eu falo muito disso, do quanto essa mulher precisa olhar para ela, o quanto aquela angústia não necessariamente é do nenê, ou o que normalmente acontece, né? Às vezes o bebê está até dormindo, essa mãe acorda pensando, nossa, ele ainda não acordou essa noite. O bebê acorda. Né? Então,
é uma simbiose muito grande mesmo, uma fusão emocional tão grande da mãe com o bebê, ou se a mãe fica desconfiada de alguma pessoa, não gosta muito de alguma pessoa, se a pessoa se aproxima do bebê, o bebê começa a chorar, né? O bebê não quer ir no colo daquela pessoa, enfim. Então, tudo isso é muito característico. E essa mãe se sente muito culpada, enfim. Então, tudo isso aparece nos atendimentos. E aí eu faço os atendimentos individuais. Também, quando dava, né, antes da pandemia, eu facilitava rodas de conversa com gestante, com puérpera, num espaço que tem aqui próximo de casa. E que era muito interessante, assim, quando as mulheres se unem e percebem que elas estão vivenciando coisas parecidas, a sororidade que acontece ali, né, a união, uma ajudando a outra, uma dando força para a outra, é muito bonito. É um crescimento muito grande, é uma transformação muito grande dessa mulher. Eu falo que eu fui resolver o meu puerpério depois de 8 anos. Só quando eu me tornei doula que eu fui entender o que aconteceu comigo naquele turbilhão todo, porque não tinha informação, né? E como eu tive muita resistência, ainda tenho um pouquinho a atender pós-parto, eu sou um pouco resistente, a gente já conversou um pouco sobre isso, mas eu acho que é porque tinha esse histórico todo mesmo de entender o processo, né? E eu vejo você Uhum. falando, eu vejo como o Heitor era muito, a gente era muito afinado nessas sensações, assim, de ser um complemento, né? Porque eu tive uma depressão pós-parto absurda na época e não foi legitimada, né? Então, aí só que assim, eu só aprendi mesmo, aprendi não, entendi, né, quando eu estudei e comecei a entender os processos, né? Então, também falando para as mães que estão aqui, gente, nunca é tarde, tá? Seus filhos podem estar grandes e procurem ajuda para entender o que aconteceu naquele momento. Pode ter sido, caramba, será que eu só fiquei triste? Será que eu fiquei mal? Às vezes desencadeou outras coisas, mas tentar Uhum. resolver esses processos é tão importante, né? E validar esse processo como, caramba, era só uma gigante transformação, né? Foi uma Sim. que é o que acontece com quase todas nós, assim, é muito, muito louco, uma coisa muito É. louca, mas totalmente válida, assim, para o crescimento, para a vida. Sim, o puerpério ele é tido como um período de transição, assim como na pré-adolescência, que a criança ela é grande para ser adolescente e pequena para ser criança. É uma fase muito esquisita, né, da vida da criança, e que ela também não se enxerga, ela não se vê, ela se estranha, ela fica tentando encontrar nos iguais, né, nos colegas da mesma idade, uma referência para saber quem ela é. Então muda a identidade dela, muda a forma como ela se enxerga, muda o corpo. O puerpério é a mesma coisa. É uma transição da mulher para a mãe, que não necessariamente dura 40 dias, 2 anos, 8 anos. Quem vai dizer que o puerpério acabou é a própria mãe, né? É, Quando ela de fato se enxerga e se percebe nessa transformação de ter se tornado quem ela é hoje. Porque não está nem no passado, ela já não é mais a mulher que ela era antes, e ela não sabe quem que ela vai encontrar no futuro. Né? É um processo de transição muito profundo. ah. E me conta um pouquinho do que tem assim hoje, que você está mais ativa assim trabalhando. Fala das lives, fala para a gente conhecer mais o seu trabalho mesmo. Legal. Então, hoje eu tenho um trabalho forte que eu chamo de psicoeducação nas redes sociais. Então, Facebook, Instagram, YouTube. Eu tenho lista de transmissão gratuita no WhatsApp. Toda segunda-feira eu envio conteúdo aí exclusivo para essas mães que querem participar. Tem esses posts, esses vídeos. Toda quarta-feira eu faço live, sempre de algum tema relacionado à maternidade. E aí depois fica disponível no meu canal do YouTube. Aliás, se inscrevam lá, que ajuda. Ajuda bastante. Ajuda bastante. Tem os e-books. E tenho também 2 grupos que eu tenho conduzido e que está sendo bem interessante, né? Um de desmame, porque a gente até encontra consultoras de aleitamento materno que apoiam a gente no começo, são muitas dúvidas, e é um trabalho importantíssimo. Eu tive o cuidado da Rafa, né, que super me ajudou. Eu tive muitas dificuldades no começo com a amamentação, enfim, e amamentei a Laura por 3 anos. Só que na hora de querer fazer um desmame de uma forma gentil e respeitosa, nem sempre eu conseguia informação de qualidade, né? Eu também apoiei muito num grupo de Facebook bem famoso que tem,
E quando eu voltei lá para pedir ajuda, eu só ouvi, não, deixa, uma hora ela vai desmamar, mas já não estava mais legal para mim, né? Então, hoje eu facilito em parceria com uma consultora de aleitamento esse grupo de aleitamento materno, né? Esse grupo de desmame, para a gente falar sobre o desmame. Filho, espera só um minuto. Eu acabei de descer lá, tive que pegar tudo. Tá dentro da minha bolsa lá na sala, minha carteira. Pega o cartão lá, sabe a senha. Aqui, tá aqui, tá aqui. Só não fala senha aqui, hein? Desculpa, é home office, né? Que fala. Mas eu vou continuar aqui, tá bom? Pode falar. Estou terminando aqui também. Então, esse grupo de desmame, em que a gente dá todo o suporte, eu dou todo o suporte psicológico, porque às vezes o desmame é muito mais da mãe do que do nenê. E essa consultora ajuda em algumas intercorrências que podem acontecer no caminho também. Além disso, eu estou facilitando, essa já vai ser a 4ª turma de um grupo que eu facilito, que chama Grupo de Desafio 14 Dias por uma Maternidade Mais Leve e Consciente. É a Esse última semana já. Eu não entendi muito bem. Eu vou comentar um pouquinho sobre ele, então já está na 4ª turma, essa é a última semana para se inscrever, e esse grupo vai começar no dia 1º de junho. É um grupo de WhatsApp em que eu, todos os dias, ao longo de 14 dias, coloco áudios, compartilho texto, vídeo, livro. Na primeira semana eu dedico todo a um autoconhecimento dessa mulher, então ela vai olhar o relacionamento dela com ela mesma, ela vai trabalhar a questão de rotina, de organização da casa e da vida, vai olhar um pouquinho a sua história com a família de origem, com o seu pai, com a sua mãe, ou quanto isso interfere na educação do seu filho hoje. Fala um pouquinho de relacionamento com o parceiro, relacionamento, né, da vida social. Então, olho para essa mulher na primeira semana. Depois que ela está se conhecendo mais fortalecida, na segunda semana os desafios são todos voltados para o vínculo dela com o filho. Então eu falo sobre as 5 linguagens do amor, como que ela consegue identificar e trabalhar de uma maneira interessante essa linguagem do amor com essa criança. Falo sobre como lidar com o comportamento desafiador, que a gente chama de birra, né? Como lidar com as birras. Falo sobre uma alternativa ao castigo, ao grito, por que isso não funciona. Então, eu trago muitos conceitos de disciplina positiva, de criação com apego, nessa segunda semana. Então, é bem intenso e rápido, são 2 semanas, em que depois eu tiro todo mundo do grupo, e aí cada uma fica com todos os materiais, todos os áudios, para ouvir depois se quiser, e mandar para alguém, e por aí vai. Então, é muito interessante porque essas mulheres, durante 14 dias, criam esse vínculo, compartilham entre elas coisas que fazem, e eu vou dando todo o suporte. Eu pego na mão mesmo, né, para tirar dúvida, o que quer que seja. E depois o grupo se desfaz e pronto, sabe? Mas é muito legal e muito interessante. Eu tinha visto a postagem, você comentando, mas eu não tinha entendido muito bem essa dinâmica. Então, gente, quem tá aí, entra lá na página dela, manda um ADM, pede para participar aqui. Nossa, eu adorei. Eu já vou até pedir para você possa ficar de olheira lá no próximo grupo. Pode ficar mesmo. Começa dia 1º de junho, pode vir. Vale muito a pena, muito a pena. Ai, que legal. Cá, o que mais você quer falar pra gente? Que já tá dando um tempinho aqui também. Eu tinha reservado 40, já passamos um pouquinho. Eu gosto muito de falar que a mulher precisa olhar para si. Né? Essa mulher que virou mãe, às vezes ela acaba se esquecendo de que ela é mulher acima de tudo. De que ela precisa ter um momento dela, de que se essa paciência se esgota, se ela se irrita, se ela, né, enfim, não tem agido com o filho, com o companheiro ou na vida como ela gostaria, é porque ela precisa primeiro olhar para ela, que ela precisa se colocar em primeiro lugar, sempre, e que isso não é egoísmo, isso é sinônimo de saúde mental. Ela precisa estar bem com ela para conseguir, então, se doar para o outro, ainda que o outro seja o filho. O filho não é a pessoa mais importante, ela é a pessoa mais importante. Se ela não está bem, ela não vai conseguir estar bem para nada. Tá. Eu gosto muito da gente conversar, porque, igual você falou essa semana para mim, né? As mulheres já perceberam que comigo não é flores só, né? Tipo, é realidade, né? E cada vez mais eu vejo como é importante a gente tirar essa romantização da maternidade,
e de tudo, e que a mulher se valorize mais, assim, nesse papel, né? De tipo, eu falo muito isso de mim, eu falo, primeiro sou eu. Mas Uhum. isso é egoísmo, né? As pessoas acham que é egoísmo porque você é mãe, então não tem que ser você a primeira. É. Se eu não estiver bem, o filho não vai estar e ninguém vai estar. E eu achei extremamente importante essa sua fala, porque só confirma por que a gente consegue trabalhar e pensar tão próximo assim, e tá tão próximo. Ah, eu queria te É isso. agradecer muito. Só aprendo com você. Eu só queria falar, deixa eu falar para quem está aí assistindo, eu já falei algumas vezes, então é assim, a gente tem um grupo de WhatsApp. Eu criei esse grupo há uns, acho que quase 6 anos atrás. Eu e a minha irmã, a Rafa, na época a Rafa também atendia como doula e é consultora de amamentação. E a gente criou para fazer uma rede de apoio para as mulheres, né, que estariam passando pelos mesmos processos ali. Depois, com o tempo, a gente foi dando uma linha pro grupo, e hoje a gente coloca mulheres depois que os bebês nasceram, com algumas ressalvas, eu ponho uma parente, outra, porque a gente via que criava ansiedade. A Camila foi a precursora do negócio de fazer a carta para a Laurinha, que quando ela fez a carta, É né, verdade. fez uma carta e parece que o trabalho de parto depois andou e a gente usou isso e falou para várias mulheres. Então é um grupo maravilhoso, ele chama Flor da Pele. Quem me segue aqui já há um tempo vê que tem fotos, que a gente fez uma festinha, a gente faz uns encontros, não vê a hora que passa e tudo isso para a gente fazer mais um. E é uma rede maravilhosa de. Lá tem no grupo quase 80 mulheres, se eu não me engano. As mais participativas são mais quase umas 30, né? Que são bem ativas mesmo. Mas as ouvintes também são maravilhosas, gente, e eu recebo, às vezes, relatos enormes, falar, eu não participo, mas vocês são demais, me sinto muito bem. E tudo a gente divide lá, gente. Eu sou mãe de um de 12, a Cá tem, a Laurinha vai fazer 5, aí tem bebê recém-nascido, tem mãe de 2, de 3, cada um na sua fase, dividindo as Uhum. mesmas coisas. É muito bom. É isso. Obrigada. Sigam a Camila aqui, manda mensagem para ela. Segue no YouTube também. Fala aí suas redes, Cá. Tudo, em qualquer lugar que você colocar psicóloga Camila Santana, você vai me achar. Isso aí. Então tá bom. Então, obrigada. Um beijo na Laurinha, um beijo no Obrigada. Douglas. Ai, para todo mundo que estava aí. Roseli, mamazita da Cá, obrigada, viu? Ah, eu vi que também tem uma moça aqui, acho que é Vera, mãe de a sua É minha mãe, Cá? mãe. Ela falou que só agora que ela ficou sabendo de todas essas histórias. Mas é isso mesmo, mãe, é para não apertar o coração da mãe aí antes do tempo. Beijo, gente. Tchau, Beijo, Má. Obrigada.